Muito bem, a paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo aí no YouTube e também aqui no Facebook. Estou aqui de frente com o Facebook, nesta live da Palavra de Deus que a gente marcou para nos domingos a gente ministrar, tá bom, pessoal? Então, venho eu aqui como servo do Deus Altíssimo e conservo de vocês. Estou aqui para servir o alimento celestial para a sua alma nesse momento, tá bom? Então a gente tem vindo lá da obra missionária. Cheguei agora, ainda nem jantei, mas a gente vai agora alimentar a alma, tá bom? Então eu quero aproveitar essa oportunidade para ler uma palavra da parte de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo número 2. E o texto sagrado diz exatamente assim, vou ler para vocês. 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aí ele diz mais assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Vou repetir o texto de novo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ponto. Quero vos chamar a atenção para este ponto, essa palavra da parte de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Fala no coração do teu povo. Amados, estou lendo aqui essa carta aos Hebreus, tá? Uma carta que não tem o nome do escritor. Alguns direcionam ela como sendo do apóstolo Paulo, mas a gente não pode confirmar, apenas são suposições, especulações, tá bom? É anônimo, está deixando bem claro que o livro é anônimo, não tem a descrição de quem, ou seja, a assinatura de quem escreveu essa carta. E essa carta foi escrita no ano 67 a 69 depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo foi assunto aos céus, 69 anos depois, essa carta foi enviada para os hebreus com esse propósito de alertar aos hebreus, informar aos hebreus acerca da salvação. Pelo menos nesse texto que eu li, tem outros assuntos, tá? Mas esse texto que eu li fala sobre a questão de atentar, de zelar, de ter cuidado com a salvação que nos foi dada gratuitamente. Então, aqui a gente já vê que o tema dessa carta é um melhor conserto, ou seja, é Deus, através do escritor aos Hebreus, mostrando que o conserto novo é melhor do que o antigo conserto, o antigo pacto, a antiga aliança, a velha aliança, ou seja, o Antigo Testamento. O novo é muito melhor. Por quê? O antigo pacto, a antiga aliança, o antigo mandamento veio por Moisés, e a nova aliança veio por Jesus Cristo, que nos trouxe a graça de Deus, que é uma palavra que vem do grego, que deixa bem claro que a graça é o favor que o homem não merece. Então nós não merecemos nada da parte de Deus, porque nós somos pecadores, nós já nascemos em pecado, tá bom? E interessante é que uma certa vez alguém me disse assim, eu não tenho culpa de Adão ter pecado lá no Éden. Aí eu disse para a pessoa, então pare de pecar, certo? Então não existe alguém que não peque. Só teve um até hoje, que foi o justo Salvador Jesus Cristo, que por essa razão, por ele não ter pecado, é que ele teve o poder de nos salvar
dos nossos pecados, porque Ele levou sobre si os nossos pecados para nos livrar dos nossos pecados. Entende, pessoal? Eu quero explicar para vocês um pouco sobre a salvação nessa noite de hoje, tá bom? Então eu quero só mostrar para vocês aqui alguns textos, por exemplo, essa questão da salvação. Então a palavra salvação, ela vem do grego, e a palavra salvação, que no grego quer dizer sotéria, então eu quero falar sobre a disciplina da soteriologia, que é a salvação. E a palavra salvação, ela tem uma tradução, para a gente entender melhor. Salvação no grego, sotéria, também significa livramento. E não só livramento, mas também chegar à meta final, e também a gente vê que chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo. Lá em Êxodo, a gente vê essa história melhor contada. Mas a gente já vê aqui que a salvação, ela veio através de Jesus Cristo, pelo Evangelho de Deus, que é a Palavra de Deus, que também é Jesus. E aqui eu gosto dessa carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus é uma carta que deixa bem claro o propósito de Deus para com os hebreus naquele tempo, tá? Não é diferente do dia de hoje. Mas aqui nesse texto que eu li diz assim, vamos lá, vamos ler. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, aqui está falando que a palavra dita, falada pelos anjos, ela permaneceu firme, Então tudo aquilo que Deus enviou, os seus profetas, os seus enviados, para anunciar acerca dele e acerca do que ele iria fazer, foram verdade e permanece até hoje fiel, porque tudo que o Senhor prometeu fazer, Ele tem feito. E aqui a gente vê também que diz assim, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. A gente se lembra do tempo de Noé, quando o povo era rebelde e não queria se curvar diante de Deus, reconhecer Deus como Senhor, e o Senhor teve que limpar a terra do pecado, porque o povo não queria deixar o pecado, então o pecado tem que ser banido. Então, como o povo não deixou o pecado, então foram banidos junto com o pecado, a geração de Noé. Também teve a geração de Sodoma e Gomorra, que por não deixarem o pecado, preferirem viver na indecência sexual, eles também morreram, ou seja, foram mortos, banidos juntos com o pecado. Então, a palavra de Deus sempre permaneceu fiel, certo? Então, a gente precisa entender que é necessário a gente obedecer essa palavra para termos o quê? Sucessos e livramento da parte de Deus, que é a salvação. E aí ele diz aqui no versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja que a salvação é algo grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Por quê? Porque ninguém jamais poderia salvar o homem. O homem estava perdido. E eu aprendo com essa palavra que o apóstolo diz que, ou seja, o escritor diz que a salvação é uma grande bem-aventurança. Ou seja, a pessoa, ela é mais do que feliz por ser salva em Cristo Jesus. E também eu aprendi que a necessidade da salvação, existe uma necessidade da salvação para o ser humano, mas nem todos buscam essa salvação e nem todos buscam saciar essa necessidade de ser salvo, tá? E eu aprendi também que o Senhor deixa bem claro que todos estão em rebelião e inimizade contra Deus, porque a gente já nasce em pecado. Se você analisar direitinho, na carta aos Romanos 13:23, diz assim, estou falando sobre salvação, tá?
Então vamos ver que a gente nunca foi salvo. A gente é salvo agora, depois que recebe a Cristo como Salvador. Mas antes não, a gente nasceu sob condenação. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós somos semelhantes a um aborto quando nós nascemos. Mesmo a gente nascendo vivo, tá? Mas espiritualmente nós somos um aborto espiritual. Por quê? A gente já nasce em pecado, afastado de Deus. Enquanto a gente é criança, inocente, a gente tem o acampo dos anjos, a proteção de Deus, porque a gente é inocente. Mas quando a gente deixa de ser criança e passa para o estágio da consciência, então a gente tem que responder por tudo que a gente faz. É aí que vem o perigo. Por quê? Enquanto é criança, se morrer, está salvo, vai estar com Cristo. Mas depois que sai da inocência e passa para o estágio da consciência, o homem já tem que responder por si. O sangue dele já é sobre a sua cabeça. Ele já tem que responder por si. Então, a gente vê em Romanos 3:22, por exemplo, veja a carta aos Romanos 2:22. 3:22, perdão. Diz assim o texto sagrado. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então eu vou explicar para vocês. Veja, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, graça, favor que o homem não merece. Justificado, ou seja, justificação, ou seja, Jesus veio do céu e nos justificou. O que é justificar? Ou seja, eu devia uma conta impagável e ele veio e nos justificou, ou seja, tomou meu lugar. Tá certo? Assumiu o meu lugar. Ele me justificou, me livrando e tomando a minha condenação. Certo? Então, ele nos justificado, ou seja, sendo justificados gratuitamente, sem a gente pagar nada. A gente não precisou pagar nada pela salvação. Pela sua graça, pela redenção. Redenção é libertação. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Antes a gente era escravo. Tem pessoas que não conseguiam parar de fumar, não conseguia parar de beber, não conseguia parar de se prostituir, não conseguia parar de chamar pornografia, mas quando foram justificados por Jesus Cristo, ou seja, quando receberam a Cristo, foram justificados, tiveram seus pecados pagos, tá? E foram libertos, que é a redenção, da escravidão do pecado, certo? Ou seja, hoje nós somos salvos, mediante a graça de Deus, que é o favor que o homem não merece. Aí alguém muitas vezes critica, que salvo que nada, mas é salvo, vou te explicar, salvo da escravidão do pecado. Então agora a gente vai zelar por essa salvação da escravidão, porque antes eu vivia no pecado e hoje simplesmente eu peco. Por que eu peco hoje? Porque eu sou falho, sou ser humano e ainda estou na terra no corpo de carne. Mas uma coisa é pecar e outra coisa é viver no erro. Então aqui a gente já entende que é importante, é necessário a gente atentar para essa salvação, porque ele deixa bem claro que sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, tá bom? Então pessoal, eu vejo também aqui que o homem ele está em inimizade contra Deus. O homem nasce afastado de Deus e se torna um inimigo de Deus por causa do pecado. Porque Deus não aceita o pecado, não gosta do pecado e pede para que o homem deixe o pecado. Mas muitas vezes o homem não deixa o pecado e continua no pecado. Então ele se torna um inimigo de Deus, porque Deus não tem nada a ver com as trevas. Certo? Deus é luz. E aí a gente vê que na carta aos Romanos, capítulo número 8, o texto diz assim, vou ler para você. Aos Romanos 8 e 7. Veja o que diz aqui. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, amados, vocês que estão aí no YouTube e aqui no Facebook, entendem bem uma coisa.
palavra de Deus está dizendo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, o que é a inclinação da carne? É quando eu só obedeço aos desejos da minha carne, aos meus pensamentos. Eu só vivo fazendo a minha vontade e não estou nem aí para a vontade de Deus. E tem gente que acha até que faz a vontade de Deus quando é assim, não, eu rezo, eu oro, não, eu leio a Bíblia, eu até visito a igreja. Tem gente que até diz assim, eu agradeço a Deus todo dia pelo que Ele me deu. E tem gente que pensa que isso é suficiente. Não, isso não purifica você, isso não salva você. O que salva você é você reconhecer o seu pecado, deixar o seu pecado e seguir a Cristo. Então Ele está dizendo que a inimizade, a inclinação para a carne, ou seja, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, estar na carne é fazer o seu querer, a sua vontade, e não ter compromisso com nada, nem com ninguém, nem com Deus. Então, se você não tem compromisso com Deus ainda, está na hora de você assumir esse compromisso. Por quê? Sem compromisso com Deus, a sua vida não vai ter sucesso. Você ganha aqui e perde ali. Sem contar que a qualquer momento pode acontecer com você o pior, que é o quê? A morte. Que não tem quem escape da morte, todos nós vamos mergulhar na sepultura. Agora, antes de mergulhar na sepultura, a gente precisa fazer o seguro de vida, que vai nos assegurar da vida eterna, que vai nos dar a segurança da salvação. Então, amados, aqui eu vejo também que o grande perigo que todos encontrarão é o que? Hebreus 9:27. Aqui em Hebreus 9:27 diz que porquanto ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, Deus está dizendo aqui que o homem só morre uma só vez. Essa história de que alguém, A ou B, morreu e voltou para dizer que está bem, que você não se preocupe, né? Essa história de que alguém escreveu uma carta dizendo que está no além, muito bem, precisando disso ou daquilo, quem sabe. Então isso é conversa, é de demônio, isso é satanismo disfarçado de coisa boa, tá? Quem morre não volta mais aqui. Se tem alguém aqui falando com a mesma voz do seu ente querido, contando segredos que seu ente querido contava, é porque o diabo ele sabe de tudo que a gente fala, sabe também dos segredos que a gente faz, tá certo? Sabe da nossa vida passada todinha. Então o diabo ele pode se transfigurar em um anjo de luz para tentar enganar você. Deixa eu contar uma história para você. Uma certa senhora se converteu ao evangelho. O marido dela tinha morrido. E todo dia esse marido dela, esse dito marido dela, vinha conversar com ela na sala da casa dela. E ela conversava com aquele marido dela na sala, aquele marido que já tinha morrido, na sala dela. E ela chegou e disse para o pastor, puxa pastor, ontem eu estava conversando com meu marido. E o pastor disse assim, o seu marido? Como assim? Ele não morreu? Ela disse, mas ele morreu, mas todo dia ele me visita, todo dia na sala de casa a gente conversa. Ele conta os segredos, as coisas que a gente conversava na cama, tudo que a gente conversava, ele conversa comigo lá na sala. Aí o pastor disse, isso é um demônio. O pastor pensou com ele, né? Aí disse assim, olha, veja bem, não é seu marido. Ela disse, é ele sim. Ele fala todos os segredos, tudo que só eu e ele sabia, tudo que a gente fazia. Ele conta tudinho para mim, é ele. Todo dia a gente conversa, ele disse, não é seu marido. Como você pode provar que não é meu marido? Tá bom, vamos fazer um teste. Quando ele aparecer na sala, a senhora vai dizer, o sangue de Jesus te repreenda. Tá? Em nome de Jesus, eu te repreendo. Você vai dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. E em nome de Jesus eu te repreendo. Você não pode dizer isso aí. Se fosse o marido, ele vai gostar muito, porque você está falando de Deus. Tá bom? Ela era nova convertida. Aí ela disse, tá certo, pastor, eu vou falar isso. Aí chegou o dia. Foi para casa. Aí, o que aparece na sala? O marido dela que morreu. Perdão, desculpa. Estou um pouco com caminhada longa.
Então o marido dela apareceu ali, né? Aí ela estava preparada pelo pastor, quando ele aparece dizendo, ô minha amada, minha querida esposa, ela fala, ô meu marido, como vai você? Ele disse, vou bem, querida. Olha, eu só queria te dizer uma coisa, que o sangue de Jesus ele tem poder e que em nome de Jesus tu estás repreendido. Aí ela sumiu e ficou um mau cheiro de enxofre na sala tão grande. Assim conta esse testemunho. Veja, então o diabo ele cria a situação para enganar você. Então quem morreu não pode voltar mais para cá. É de lá para o juízo. Tá certo, pessoal? Então, todos vão passar por essa realidade. Vão enfrentar a morte e vão mergulhar a sepultura. Agora, o bom é que você mergulhe na sepultura salvo. Por quê? Só vai o corpo, a alma sobe para estar com o Senhor no seio de Abraão. Certo, pessoal? E a gente entende também que depois da morte, a situação é imutável. Deus, porém, oferece-nos a salvação. E a gente vê que o Redentor que Deus enviou está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende que essa expressão, crê, tenha vida eterna, 16 de João. Então, 3,16, que o crer, biblicamente falando, é fazer aquilo que te foi mandado. Então, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que faz o que ele manda. Então, o que é que Jesus está mandando? O que é que Deus está mandando através de Jesus Cristo? É você receber o seu Filho como Salvador. Então, você pode dizer que é bonzinho, que faz isso, que faz aquilo, que ora, que reza, que vai à igreja, que dá esmola. Você pode dizer que acredita muito em Jesus, que tem muita fé, mas se você não o aceitar como Salvador, você não acredita. Tudo isso é uma farsa, é uma mentira. Por quê? Biblicamente falando, você só pode comprovar que você é de Jesus, que você obedece a Ele quando você aceitar Ele como Salvador. Então, uma das colocações é que o encontro nosso com o Senhor. E a gente já entende que o Redentor que Deus enviou foi Jesus. Tá bom? Jesus, que nos rendeu dos nossos pecados. E agora a gente entende também que Deus vem ao nosso encontro como Salvador e Senhor. Veja lá 1 Timóteo 2 e 3. 1 Timóteo 2 e 3. Diz assim, texto sagrado, vou ler para você. 2 e 3 da primeira carta de Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Veja bem. Isso o quê? Que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação e sejam salvos. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Às vezes eu estou pregando, o pessoal diz assim, se Deus quiser eu vou. Eu digo, Deus quer, só falta você querer. Entendeu? Deus quer. Só falta você querer. Então é importante a gente pregar e dizer para as pessoas que elas estão atrasadas. Porque Jesus já voltou faz 2000 anos. E está para voltar de novo. Então, amados, está aqui também, a gente vê que Tito 3 e 4, lá perto de Apocalipse, Tito 3 e 4. Tito 3 e 4, é Apocalipse. Tem Judas lá, né? Perto do Apocalipse tem Judas, bom? Tem 1 de João, tá bom? Aí tem perto de Timóteo lá, você vai encontrar quem? Vai encontrar Tito. Né? Aqui, ó. Depois de Timóteo, você vai encontrar Tito. Aí em Tito 3 e 4 diz assim, ó, vou ler para você. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade, que é o amor de Deus, né? De Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então, porque também nós éramos mortos, versículo 3, éramos mortos no outro tempo, também
porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, quer dizer, louco, desobedientes e extraviados, servindo a várias concupiscências, que são desejos que vêm do rosto, do olho, né, do olhar desordenado, e concupiscência e deleites, ou seja, vivendo em malícia, inveja e, no caso, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então a gente já vê que isso tudo era as coisas da nossa carne, os desejos que surgem em nós de vingança, de ódio, de ira, de malícia, né? E Deus, Ele está falando que nós, como salvos, não podemos viver assim, mas temos que levar uma vida de santidade, zelando pela salvação que nos foi dada. Então, o grande preço que Deus estabeleceu é esse. Nada pode remover o pecado a não ser o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus deixa bem claro que só esse sangue nos purifica, nos salva, nos liberta, em nome de Jesus. Então, amados, fica essa mensagem, deixando bem claro para vocês que ainda não são evangélicos, que a salvação está sendo dada, oferecida para vocês de graça. Tá bom? Não paga nada. Aceita Jesus como Salvador e você vai mudar de vida. Tá bom? Você vai enriquecer nessa terra. Você vai ser próspero em todo sentido. Aceite Jesus como Salvador, porque como nós escaparemos de uma tão grande salvação que está sendo oferecida? Então, amado, melhor é Deus. Melhor é o Senhor. Que Deus continue abençoando a todos do YouTube, a todos aqui do Facebook. Estamos agora encerrando, tá bom? E que você deixe aí o seu comentário, tá? Deixe o seu legal aí, nos ajuda, tá? Nesse compartilhamento, nesta obra que a gente está fazendo para a glória de Deus, que é essa live. Não vou mais adiante porque eu estou um pouco esgotado, muito cansado. A gente vem da missão e dia de domingo é difícil para a gente. Eu vou sair de 2 horas da manhã para trabalhar, então eu vou dormir muito pouco, mas eu quero agradecer a todos vocês pelo amor, pelo carinho, pelos comentários, por tudo que vocês têm feito, tá bom? Pai do Senhor, que Deus continue abençoando ricamente todos vocês.